DNA divino, do barro ao juízo. Desde o princípio, Deus formou o homem do pó da terra. Não de qualquer maneira, mas com precisão, harmonia e propósito. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem tornou-se alma vivente. Gênesis capítulo 2 versículo 7. Esse sopro divino não foi apenas ar. Foi vida organizada. Foi informação. Foi identidade. Foi propósito. Hoje, a ciência chama isso de DNA. O DNA humano é um código perfeito. Um design tão complexo que somente uma inteligência superior poderia tê-lo escrito. E é curioso. A ciência confirmou que o corpo humano é composto em 99% pelos mesmos elementos que formam o universo: carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, cálcio, fósforo, potássio, enxofre. Somos pó cósmico, moldado pelas mãos do Criador do cosmos. O homem era, literalmente, uma extensão do universo com alma. Barro animado pela voz de Deus. E aquele sopro era DNA puro, perfeito, sem corrupção. Mas tudo mudou. Quando o homem desobedeceu, rompeu a harmonia. O DNA já não obedecia naturalmente. A imagem divina foi danificada. Foi o início da corrupção genética e espiritual. Jesus explicou isso séculos depois numa parábola. O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente. Mas, enquanto os homens dormiam, veio o inimigo e semeou o joio no meio do trigo. Mateus capítulo 13 versículo 24 ao 30. Esse joio representa uma alteração invisível, mas real. Uma semente estranha. Uma humanidade deformada por dentro. Desde então, o homem foi expulso do Éden. Não viveria mais em descanso. Com o suor do teu rosto comerás o teu pão. Gênesis capítulo 3 versículo 19. Agora teria que plantar, colher, caçar, construir. Já não vivia sob direção direta de Deus, mas sob esforço humano. E com o tempo, a corrupção se multiplicou. Então, algo ainda mais grave aconteceu. Gênesis capítulo 6. Viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres dentre todas as que escolheram. Gênesis capítulo 6 versículo 2. Não foi apenas pecado. Foi interferência genética. Seres espirituais caídos se misturaram com a humanidade. E o que nasceu dessa união não era totalmente humano. Era uma geração híbrida, violenta, incontrolável. Havia gigantes na terra naqueles dias. Gênesis capítulo 6 versículo 4. Deus então declarou com clareza: O meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Gênesis capítulo 6 versículo 3. Esse limite genético é visível até hoje. O ser humano raramente ultrapassa os 120 anos. E quando isso acontece, são casos tão raros que só confirmam a regra. O código foi limitado por ordem divina. E então veio o juízo. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era má continuamente. Gênesis capítulo 6 versículo 5. O dilúvio não foi apenas um castigo moral. Foi uma purificação genética e espiritual. Noé era homem justo, perfeito em suas gerações. Gênesis capítulo 6 versículo 9. Perfeito em suas gerações significa: sua linhagem não estava contaminada. Seu DNA ainda preservava a harmonia do plano original de Deus. E então, tudo começou de novo. A partir de Noé e seus filhos, surgiu uma nova humanidade. Mas a contaminação espiritual sobreviveu, por meio das esposas de seus filhos. E assim, a corrupção continuou. E com ela, civilizações deformadas se levantaram novamente. A ciência encontrou os vestígios. Fósseis com mutações, crânios alongados, corpos enormes, ferramentas incomuns. E os classificou: Homo habilis, erectus, neanderthalensis. Mas o que não dizem é que esses fósseis coincidem com as eras posteriores ao dilúvio. Desde Noé até os sumerianos.
Civilizações que começaram a construir cidades, templos e a recordar o passado. As tábuas sumérias confirmam isso. Muito antes do Gênesis ser escrito, os sumérios já falavam sobre um homem criado do barro, um jardim celestial, seres divinos que desceram à terra, um grande dilúvio global. Coincidência? Não. Esses relatos eram memórias orais de uma verdade real, mas ao longo das gerações, foram distorcidos. O politeísmo, a idolatria e a mitologia alteraram a narrativa verdadeira. Por isso Deus escolheu Moisés e revelou-lhe a história real da criação. O Gênesis não contradiz as tábuas sumérias. Corrige-as, coloca ordem, remove a confusão e revela o plano eterno do Criador. Conclusão: fomos criados do barro, com um código divino. A desobediência alterou esse design. O DNA foi corrompido. A mistura espiritual de Gênesis 6 contaminou ainda mais. O dilúvio foi o juízo e a purificação. Noé foi o novo começo. A história foi lembrada, distorcida, mas preservada. E o Gênesis, inspirado por Deus, é a correção perfeita do relato humano. A ciência encontrou os ossos. A fé compreende a alma. A ciência estuda o DNA. A Bíblia revela quem o escreveu. Do barro, à cruz. Do Gênesis, ao Apocalipse. O Criador continua restaurando sua imagem original.